Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia, esse projeto super bacana que tem a sua parceria, que tem a sua audiência e a cada episódio, a cada programa trazendo um convidado especial para você. E hoje nós com certeza estamos fazendo um gol de placa, porque eu inclusive descobri um detalhe agora da história desse nosso convidado que dá um plus ainda mais na sua belíssima história. Nós temos o prazer de receber aqui no Bico da Águia, nesse programa de hoje, o vice-prefeito de Montes Claros, o Guilherme Guimarães. Tudo bem, Guilherme? Ô André, obrigado pelo convite. Eu que tenho uma honra imensa de participar ao seu lado aqui no Bico da Águia, né? Tomara que esse bico não seja muito afiado, não, esse bico aqui é só para bater papo. Mas a gente sabe que a águia é um dos animais mais importantes da natureza e pela a função que ele faz, mas ele também é muito, muito cordial, né? A águia trata bem quando tem que tratar, né? Isso aí com certeza, essa característica nós temos. Eu não tenho essas asas para voar tão alto assim, mas a gente está tentando e hoje a gente está conseguindo, né? Te entrevistando, é um prazer muito grande estar te recebendo aqui, Guilherme, porque assim, você além, né, do vice-prefeito, tem uma trajetória brilhante aí na própria construção civil, nos institutos e assim, nós vamos falar muito sobre isso, sobre a sua trajetória e claro, vamos falar muito sobre Montes Claros. Eu aproveito esse momento também, Guilherme, para mandar um grande abraço para o meu querido amigo prefeito, o Humberto Souto, né, que faz essa brilhante administração aqui. Você é vice-prefeito nessa última gestão, mas ele já está há 2 mandatos. E Humberto, um recado para você. Estou te esperando aqui no Bico da Águia. Você me prometeu que viria. Eu sei que você está um pouco recluso, não está indo em muitos lugares, mas uma hora a gente vai achar um tempinho para você vir aqui também contar a sua bela história. E parabéns mais uma vez pela bela administração e também pelo vice-prefeito que está te acompanhando nessa trajetória. Mas, Guilherme, conta um pouquinho da sua história. Você é montesclarense e, assim, ficou pouco tempo aqui no início, já foi morar em Belo Horizonte. Como é que é essa história sua? Bom, André, é importante dizer, antes disso, dizer que o prefeito Humberto Souto me recomendou muito para vir aqui. Eu sei disso. Você tinha um convidado e é o nosso prefeito, nosso líder, mas infelizmente ele não pôde vir aqui. Então a recomendação falou, Guilherme, vá lá, que eu gostaria muito de estar lá, mas estarei lá oportunamente. Não, é uma questão de oportunidade, mas para mim foi maravilhosa a sua presença aqui, porque com certeza a entrevista com o Humberto Souto é um registro de memória por toda a sua história, né, que pode ser feita a qualquer momento, com certeza, e uma hora ele vai estar aqui com a gente. Mas hoje estamos muito felizes com a sua presença. Pois é, então a história nossa é uma história comum, de um cidadão comum, de Montes Claros, né, que tem uma formação do meu pai aqui de Montes Claros, né, nasceu na região do Rebentão dos Ferros. Aqui de Montes Claros. Dos Viriatos, da Viriatinha, dos Lopes, né, então é uma mistura muito grande e muito cedo ele foi... Depois de estudar com muita dificuldade, foi o único filho, né, da família grande que conseguiu estudar em Belo Horizonte, formou em medicina e lá conheceu a minha mãe, né? Sua mãe é lá de Belo Horizonte? De Cordesburgo, né? Mas mudou também para Belo Horizonte, era secretária tesoureira do Isabela Hendricks. Sim, Isabela Hendricks, arquitetura. Os dois juntaram, né? E aí começou a vida médica dele em Brumado. Voltou para a terra natal dele, que é Montes Claros, e fez um trabalho brilhante aqui. Eu tenho muito orgulho do meu pai e da minha mãe, né? Porque são as referências, né? Minha mãe, com certeza, 25 anos como professora de inglês do Colégio Tiradentes, né? Saiu do Isabela para dar essa vida aqui. E aí somos 2 irmãos, né? Meu irmão também é engenheiro, mas cuida da fazenda, né? Da fazenda, das propriedades da gente aqui em Montes Claros. E eu trabalho na engenharia, estudei aqui no Gonçalves Chaves, no famoso Gonçalves Chaves, tive muita honra de estudar aqui. Aí mudei para Belo Horizonte ainda, né, nessa infância, aí estudei lá um período, Santo Antônio. E você comentou que estudou no Colégio Santo Antônio, então nós não somos contemporâneos, que você é mais velho que eu há alguns anos, mas eu estudei também no Colégio Santo Antônio, ali na Rua Pernambuco. Santa Rita Durão, né? Adorava uma pizza que vendia lá, que era maravilhosa. já é coisa mais recente, né? Na sua época não tinha. Na minha época tinha mas era o melhor colégio de pimbolim, de não sei, aqueles jogos antigos
na esquina lá, e o Colégio Santo Antônio foi uma referência. Muito grande. O Grupo Afonso Pena também foi uma referência muito grande. E no Santo Antônio é importante por várias coisas, inclusive de aprender a jogar futebol lá na quadra lá, né? Boa quadra. De formar lá, tinha o melhor time de Belo Horizonte de futsal, que era o Arsenal, né? Arsenal, grande então, Arsenal. Aí depois retornei a Montes Claros novamente, né? Mas na adolescência. E continuei um bom tempo aqui até retornar. E você falou que voltou para o Marista, né? Isso. Estudou aqui no Marista, que é um excelente colégio também. Que na época não chamava nem Colégio Marista. Era né? Colégio São José. Quando eu falo Colégio São José hoje, as pessoas não sabem, né? Então, é verdade. E tem uma honra de ser convidado todo dia 15 de novembro para o encontro de ex-atletas do Colégio São José. E eu vou sempre ter muita honra. E a gente valorizar a nossa formação é fundamental para a gente não perder o elo que a gente tem com as coisas. É né? verdade. E depois, novamente, retornei a Belo Horizonte para estudar na Escola de Engenharia da UFMG, né? Onde que estudei lá, fiz o mestrado, né? Fiz engenharia. Que era um mestrado. caminho natural, né, Guilherme? Porque assim, hoje a pessoa que mora em Montes Claros, ela tem a opção de fazer engenharia aqui, tem a opção de fazer os cursos, porque temos assim opções de universidades, de faculdades. Naquela época não tinha. Você tinha que ir para Belo Horizonte estudar de todo jeito. Isso é uma evolução muito grande de Montes Claros. E as faculdades são muito boas. Passamos por um processo, né, de formação das faculdades. Infelizmente, houve uma mercantilização excessiva do mercado privado de faculdades, e aí perdemos um pouco a referência. Mas o mercado volta a demonstrar a necessidade dessas instituições voltar efetivamente para a formação local, porque deixar a juventude aqui o tempo todo propicia que eles continuem aqui. Produzindo aqui. A dificuldade efetiva a dificuldade efetiva das pessoas muitas vezes elas saem daqui e depois não retornam para trazer esse conhecimento. E uma das coisas que mais me orgulha, né, é ter sido responsável pela criação do curso de Engenharia Civil na Unimontes. Ah, que bacana. Então, eu fui responsável junto com mais 2 colegas professores. Em 2011, 2012, criamos o curso de Engenharia Civil, que é um curso hoje de referência, né, e formam profissionais por toda a região e por todo o país, né, e na verdade, quando você traz uma escola pública de qualidade e transformadora, como são os cursos de engenharia, nós conseguimos, vamos dizer assim, ajudar a região a produzir também uma massa crítica transformadora. Então, essa qualidade, né, do curso da Unimontes realmente favorece muito. E eu tenho muita honra de ter participado disso. Uma sementinha pequena. Fantástica, né? E assim, a gente observa. Porque eu ia até te perguntar, você tem uma lembrança de Montes Claros ali da década de 70, que você frequentava, que você nasceu em 64, e ali era adolescente ali na década de 70. Era uma outra Montes Claros, ou seja, você não tinha esses prédios, você não tinha essas avenidas, você... Era uma cidade, assim, começando um desenvolvimento, Sudene chegando ali, o campo ali da Sudene, do Distrito Industrial e tudo. Aí se você sai da máquina do tempo e passa para hoje, você vê uma transformação assim que você não acredita. Você fala, que é isso? Não é a mesma cidade. E esse curso que você, né, fomentou e ajudou o desenvolvimento foi fundamental para esse crescimento, porque com certeza engenheiros formados na UFMG, na Unimontes durante todo esse período, ajudaram demais nesse desenvolvimento, né, Guilherme? Sem dúvida. E lembrar que assim, a engenharia ela faz parte da minha vida, né? Fui coordenador, né, do curso de Engenharia Civil da Santo Agostinho, né? Fui coordenador, né, do curso de Engenharia Civil da Facite. Então, a Engenharia Civil meio que passa assim, na minha vida o tempo todo, né? Porque é uma possibilidade, porque nós acreditamos nisso, né? Quando a profissão que você escolhe, você gosta, ela não vira um trabalho. Ela vira uma diversão, né? E a engenharia, para mim, acaba sendo essa diversão. Diversão não de fazer de brincadeira, mas de fazer com gosto, né? E a engenharia, ela possibilita isso, ela possibilita concretizar. Montes Claros mudou muito e tem mudado cada vez mais, principalmente pela capacidade do povo de Montes Claros, porque isso ele faz na garra.
porque os obstáculos são muitos, né, André? É verdade. A burocracia é complexa. Nós sabemos que algumas legislações atravancam o desenvolvimento. Então, para uma empresa de Montes Claros chegar a disputar mercado com empresas de outros locais que tem menos burocracia, menos dificuldade, menos adversidades climáticas, leva desvantagem. Então, quando ela chega lá naquele ponto, fala assim, olha, você é vencedor mesmo. Então, a Prefeitura de Montes Claros, ela tem buscado que essa Montes Claros seja cada vez mais atrativa, mais rápida, mais ágil, porque não temos dúvida que o grande combustível do mundo é o capital. É o capital. É fundamental. Se você afugentar o capital, ele vai procurar aquilo que seja menos nocivo. Como a gente falou antes, ele tem vida própria, né? Você tem que cativá-lo para ele chegar. Sim. E aí, como você mesmo disse, a educação é o suporte para isso aí, para esse capital chegar de uma forma adequada, né? A educação, o conhecimento é que possibilita esse desenvolvimento ser perene, porque o grande risco nosso é o capital chegar, produzir e ele ir embora sem deixar marcas, sem deixar, vamos dizer assim, heranças para a comunidade. E nós não podemos perder essa oportunidade. O Montes Claros ele passa por um novo modelo, um ciclo de desenvolvimento. Nós temos que lembrar, o primeiro ciclo foi quando essa cidade se formou, lá no Alferes, né? José Lopes, quando aqui era um grande entreposto de troca, material de joias chegando de Gromogol, gado chegando de Januária. Por esse próprio entroncamento. Esse entroncamento, né? E criou essa robustez, né? É verdade. E aí uma cidade perdida no sertão virar a quinta maior cidade de Minas, isso demonstra a força desse povo aqui. Depois teve o ciclo da Estrada de Ferro, década dos anos 1920, que foi o segundo ciclo, quando um ministro, né, o Francisco Sá, né, trouxe essa estrada para Montes Claros. Aí era uma outra fase. Era uma abertura do desenvolvimento. Justamente, a mobilidade, a logística chegando aqui. E continuou. E depois, novamente, a fase da Sudene. Dinheiro chegou. Então, e volta e meia, a gente corria o risco de perder esse trem da história. Então, a Sudene começou a fraquejar. Que é a crítica, né, que eles fazem a Sudene das empresas pegarem o subsídio, ficar o tempo que tem para ficar, como já tivemos algumas, e depois um abraço, porque não tem subsídio. Sim, mas você falou a parte fundamental. É que quando a Sudene chegou, que aí a gente vai falar no quarta etapa de desenvolvimento, a parte das universidades, quando a Unimontes virou a estadualização. E aí a gente deve muito ao prefeito Humberto Souto, ao deputado Milton Cruz, que nunca é lembrado nessa época que ele brigou na Assembleia por para estadualizar a Unimontes. Então, se na época da Sudene tivéssemos as universidades fortes, isso aí, as coisas teriam link. E aí, mas a universidade foi a nova fase de desenvolvimento e serviços e trazendo outra coisa. E aí, com esse campo todo robusto, né, chega a nova fase do desenvolvimento, que é essa nova Montes Claros, que tem a logística como seu ponto importante, que a gente retorna lá na década de 1920, quando a Estrada de Ferro. Várias estradas saem e chegam a Montes Claros. Agora nós temos a possibilidade da ligação Brasília-Montes Claros em 500 quilômetros. Eu não tenho dúvida, André. Que é passando ali por Urucuí? Urucuí, justamente. Não tenho dúvida que Montes Claros será o polo nacional da logística. Olha que bacana, ou seja, porque aqui é um grande polo articulador. Exatamente. Tudo você vai para o Sudeste, vai para Belo Horizonte, você vai para o Nordeste, você vai para Brasília. Verdade. Então, aí não perder essa oportunidade. E como é não perder essa oportunidade? Primeiro é continuar o investimento na infraestrutura de logística, duplicar a BR-251, não deixar a Estrada de Ferro sair daqui. E a prefeitura, como tem sido feita, ela tá agilizando os seus processos de urbanização. Um loteamento, qualquer galpão precisa de um loteamento para ser instalado. Um loteamento aqui, antes de mostrar, até 2017, demorava 10 anos, 8 anos para ser aprovado. Isso desestimula qualquer empresário. Então, com certeza. Nós estamos agilizando, fazendo tudo dentro da lei, exigindo asfalto, drenagem, tudo, mas com menor... crescimento seguro, né? Planejado. Porque o planejamento, quando você fala dessa forma e com essas etapas que, na verdade, precisam sempre estar acontecendo, porque
Uma Califórnia só é Califórnia porque passou por todas essas etapas e chegou nesse ponto. Então, assim, esse planejamento de estrutura que a gente vê muito visível acontecendo efetivamente já no governo de Gilberto Soto, passa por essa transformação das vias realmente, né? De você criar essa possibilidade, como é que a gente estava falando. E lembramos do prefeito Toninho Rebelo, né? Sim. Que foi o precursor dessa ideia dessa Montes Claros, maior dessa Montes Claros com essas vias. Porque a Montes Claros que a gente conhece, que é a Montes Claros que fica no nosso coração, aquela do centro, Praça da Matriz, aquelas ruazinhas pequenininhas e tudo, mas ali parece que é apenas uma cidadezinha de enfeite, né, pra gente, que uma pena que estão destruindo até os casarões lá do centro, que são belíssimos, mas a Montes Claros está toda em volta. Se atravessar uma avenida sanitária hoje, você tem que ser no sinal verde, porque senão você não consegue, porque o carro não para de passar. Sim, é um movimento absurdo. E o que você colocou, nós entendemos na dinâmica da cidade e na dinâmica do território, é que as vias, as ruas, estradas, elas são as nossas artérias e veias. É lá que passa o sangue, que leva o oxigênio, que leva o alimento para as células. Se a gente estancar isso, vai morrer. Então, é a mesma coisa. A cidade, Montes Claros, estava definhando, porque não investia nessas grandes artérias. Então, a pessoa, por exemplo, um dos maiores bairros de Minas Gerais é o Independência, com mais de 40 mil pessoas que moram lá. Sim. E só tinha uma ruela mínima para você entrar lá. Você imagina o fluxo, né, cara? Então, justamente, então a pessoa saía, eu tenho que trabalhar em tal lugar às 7 horas. Eu saio de casa às 5 horas da manhã. Olha o tempo que perdia do convívio com a família, da possibilidade. Hoje não, com o que a gente chama da Radial Leste, conectada com essas avenidas, é importante dizer, essas grandes avenidas foi pensada por Antônio Lafetá Rebelo. Na década de 60, que as pessoas na época não entenderam onde que o Toninho queria chegar. E essa falta de entendimento fez com que o candidato dele nem vencesse a eleição. Olha só. Por quê? Era outra política. Olha, esse cara está mudando muito. E aí a cidade ficou atravancada há muito tempo. E aquela prática de falar assim, antiga, né, que o Humberto, imagino que tenha sepultado de vez com essa ideia. Uma obra iniciada por alguém eu não termino. Então, nossa, tinha o que mais acontecia tinha 5 avenidas iniciadas e não terminadas. Ele falou, não, primeira coisa eu vou terminar isso, porque é dinheiro público. E a hora que terminou essas avenidas, a cidade ela desabrochou, falou, nossa, que cidade é essa? Né? Então, hoje você passa por essas avenidas que foram utilizados recursos públicos municipais, nenhum tipo de financiamento, elas se transformaram. Terminou a Avenida do Melancias, já tem uns 10 empreendimentos instalados lá, tem um supermercado enorme que já instalou, gerou um desenvolvimento local, ou seja, então o poder público tem que ser indutor do desenvolvimento, ele não pode ser só o desenvolvimentista, ele tem que ser o indutor. E é isso, sabe, André, que nós precisamos que o governo do Estado, o governo federal, faça aqui por nós. Porque é o seguinte, olha só, a Prefeitura de Montes Claros, junto com a Copasa, fez uma adutora do São Francisco de 400 milhões de reais em um ano, justamente. Que maravilha. Por isso que não falta água hoje. Verdade, acabou aquele negócio de racionamento. Começou em 2019 e 2021, 2022, já está pronto. Mas nós temos uma barragem de Jequitaí que tem 30 anos que eles estão fazendo. E não anda. E não termina, ou seja, isso é uma prova imensa da nossa incompetência. Eu falo nossa porque geral. Isso é da sociedade. Como é que você não consegue fazer uma barraginha desse tamanhozinho? Acaba que entra outros fatores para as coisas não andarem. E assim, como você diz, a ideia do gestor de ter um compromisso em finalizar essas obras, porque aquilo vai dar o resultado para o povo, porque o povo paga o imposto para isso, né? Está lá cobrando IPTU e tudo, você precisa ver o resultado. Você falou do trem e do risco, né? De tirarem essa linha de trem aqui da região. E eu queria falar além do trem com você, porque realmente acabaram com as ferrovias no Brasil. O Brasil era um país de ferrovias e por causa do asfalto, da indústria petrolífera, mas nós já estamos, dentro dessa ideia de planejamento, já vislumbrando um outro momento, que é o momento dos carros
do transporte sem poluente, ou seja, o transporte limpo e muitas vezes até autônomo, sem o próprio motorista, que é uma loucura, né? De você pensar que muitas profissões vão acabar por causa dessa inteligência artificial. Falando do trem, qual é o risco desse trem sair aqui de Montes Claros? E por que não esse trem ele não pode voltar a ser um transporte útil né, para toda a sociedade? Assim, como você mesmo deu um exemplo que você viajava para Cordesburgo. André, olha só, e aí mostra a incongruência das políticas públicas nacionais. Todo mundo fala que a ferrovia é a coisa mais importante. O governador Tarcísio de São Paulo é um entusiasta da ferrovia, como todo mundo é um entusiasta da ferrovia. Mas nós temos uma ferrovia concedida, a FCA é concedida, que sai de Belo Horizonte, vai até a Bahia de concessão. Essa ferrovia ela é de bitola estreita, ou métrica. Ela dá, o trilho, né? O trilho, é baixa velocidade. Para tornar mais eficiente, ela tem que ser de bitola larga, de 1,80 m, para dar mais velocidade, produzir. Porque o tempo hoje urge, tempo né? É dinheiro. A pessoa compra uma coisa numa dessas empresas aí de Mercado Livre, essa coisa toda, espera que chegue no dia seguinte. Então, o que acontece? A FCA tem que investir para ela tornar essa ferrovia mais rentável. E esse investimento tem que sair da concessão. Então, eu imagino que eles tenham falado para o governo, olha, para me investir tudo isso, eu só quero até Curvelo, até Corinto, porque ali eu ligo no ramal de Pirapora e resolvo. O restante não é interessante, então isso é um custo. Entendi. Aí o governo, eu imagino o governo federal, eu estou supondo, o governo federal falou assim, não, então tá, nós vamos dividir, nós vamos pegar um pedaço e vamos fazer a concessão de Corinto, Bahia e Corinto, Belo Horizonte. O que vai acontecer com Corinto, Bahia? Nós não temos produtos. Para transportar trecho, né? Só nesse eixo. Muitas vezes ninguém vai interessar e vai sucatear e vai acabar. Aí o seguinte, aí o que nossa classe política e a sociedade fala, peraí, ferrovia não é o grande modal de transporte? Peraí, o que é a ética? A ética é fazer o que eu ensino. Sim. Eu não posso ensinar que ferrovia é bom e não fazer isso. Então não está sendo ético. Então a conversa tem que ser muito franca, né, André? Claro. Olha, vamos pôr isso no papel, né? Será que não é melhor o governo assumir esse investimento e fazer uma concessão? Porque isso é muito ruim. A ferrovia, igual eu comentei, foi o segundo ponto de desenvolvimento. Nós devemos muito à ferrovia. Demais. E o mundo inteiro, você vai na China, todo dia eles fazem uma ferrovia nova. Exatamente. Lá, você vai na Rússia, você tem ferrovias atravessando. É um modelo que funciona para transporte, na própria Europa é trem para todos os lugares, na China é um modelo que transporta. Porque assim, as vias, as estradas, né, o Brasil se desenvolveu, o Brasil foi assim, todo conhecido através dessas estradas. Antigamente não tinha estrada para lugar nenhum e esse desenvolvimento foi importante para chegar nos lugares e ter o desenvolvimento. E nós ainda temos no Brasil lugares ainda que precisam de muito desenvolvimento. Até mesmo aqui no norte de Minas existem lugares, meu irmão mesmo mora em Manga, eu tenho que atravessar de balsa para chegar lá em Manga, porque não tem uma ponte. Então é uma coisa que dificulta. Sim, né? Então, é verdade. Então essa questão da infraestrutura de mobilidade, ela é fundamental. Por isso que a sociedade ela tem que ficar muito atenta. Porque se ela não ter essa visão crítica, falar onde que nós vamos chegar desse jeito? Qual que é a minha visão de futuro? Se eu não tiver uma visão de futuro, eu me perco nesse lugar aqui e escolho olhar no horizonte. Então, cabe a nós que temos algum tipo de informação, trazê-la à luz para que possamos discutir, sem doutrinamento, mas uma discussão aberta, uma discussão livre, para cada um colocar a sua posição e ver a melhor situação. Mas a questão fundamental é que nós temos ótimos deputados, mas eles precisam ter força, porque sozinhos eles não conseguem. Né? Não ter uma puxar para um lado ou para o outro, independente de trabalhar, partido. Né? E aí nós temos hoje, né? Nós temos hoje energia à vontade, que é a fotovoltaica. Sim. Né? Então, esse tipo de investimento cresce a cada vez. E aí, tendo essa energia, o governador Zema está lá nos Estados Unidos discutindo o lítio lá do Vale de Jequitinhonha, que vai ser a maior potência energética para carros elétricos, qualquer que isso. Então, tá potente. Então, nós temos energia, nós temos todas as condições
basta termos uma vontade de fazer, a vontade do governo de induzir, facilidades na obtenção de crédito, né? Então, é importante dizer isso. Por que eu comento isso? Montes Claros, na última análise, talvez você não tenha tido conhecimento, embora tenha recebido informação, Sim. ela foi considerada a 4ª melhor cidade para se viver em Minas Gerais. Que maravilha. Que é uma coisa assim, você pensar uma coisa Fantástico, nesse sentido. Fantástico. Agora, ela tornou-se a 26ª cidade do Brasil, considerada amiga do 5G, que é tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Sim. Ela era a 67ª. Com as transformações que a Prefeitura fez na sua legislação, hoje é a 26ª, ou seja, o pessoal para investir aqui é muito mais fácil. E sem 5G, 5G é uma velocidade enorme, né? E no saneamento, que é um pouco que você falou, hoje é uma das 30 melhores cidades em qualidade no saneamento do país. E se avaliar algum indicador, a gente pode chegar até em 20º, depende do indicador. Então, são condições fundamentais para garantir o seguinte, olha, nós precisamos atrair muito o investidor, a pessoa que quer produzir com qualidade, sem poluição, mas gerando emprego. Nós temos a Lapa Grande, nós temos uma série de questões, nós temos a cidade da arte e da cultura, municípios têm investido em algumas questões nesse sentido. Então, o que nós precisamos, efetivamente, é sermos profissionais no trato da cidade. Certo. Não falar assim, Montes Claros é coitadinho, Montes Claros não é nada disso. Nunca fomos. Nunca fomos. Agora, é lógico que assim, a gente vê que a administração nesses 2 últimos mandatos do Humberto, ele está terminando, né, o 2º mandato, e assim, a própria aprovação dele na eleição é a prova disso, né? Assim, ele foi eleito com mais de 80% dos votos, está fazendo, vocês estão fazendo uma administração que realmente todos assim, têm uma opinião positiva. Agora, é lógico que existem críticas, porque senão seria um mundo perfeito, e não é um mundo perfeito. Os problemas existem, e eu acompanhei muitos problemas que o Humberto enfrentou, que vocês enfrentaram durante essa administração, que foram embates assim, complexos, complicados, e eu comentei com a menina que trabalha em casa, eu falei assim, vou falar com o vice-prefeito aí, me fala aí algumas coisas aí que você quer perguntar para o vice-prefeito. Ela falou assim, o transporte público ainda é uma grande dificuldade aqui em Montes Claros, pela a própria qualidade até do transporte, que melhorou nos últimos tempos, a gente vê isso, mas ainda é um problema, e não é um problema nosso, é um problema de todas as grandes cidades, porque as pessoas precisam se deslocar. Vocês têm isso dentro do planejamento de melhorar esse transporte público, e vou além. Montes Claros é uma cidade totalmente plana, diferente de Belo Horizonte, com uma cidade cheia de morros e tudo. Não seria uma coisa interessante você ter um projeto de ciclovias que conseguisse realmente fazer a diferença nessas vias da cidade? André, você falou realmente um ponto importante. O transporte público, ele é complexo pela sua própria modelo de equação no país, porque ele é financiado pelo usuário. Então, tem uma conta simples. Quanto que custa o sistema de transporte, eu divido pelo número de usuários. Então, se é R$1 milhão, se eu tenho 1 milhão de usuários utilizando aí, vai custar R$1. Se eu tiver metade, 2. Então, qual que é o primeiro desafio? É dar qualidade ao transporte, para atrair mais pessoas para rodar nos ônibus. Entendi. Com isso, eu consigo abaixar a tarifa, ser mais lucrativo e funcionar melhor. Para isso, eu preciso... Então, toda uma cadeia estruturante que começa pela melhoria do pavimento, porque tudo isso é gasto. Se a manutenção é cara dos ônibus, isso volta para o usuário. Se o ônibus quebra muito, isso volta na tarifa. Então, é um financiamento do usuário. Não existe uma política nacional de subsídio do óleo diesel, do carro para o transporte. Então, ou seja, se eu quero, e aí que a gente vê, quando a gente fala de planejamento, dos princípios do planejamento é as políticas não se colidirem. Eu quero uma coisa e faço outra. Então eu tenho que caminhar. Então o governo federal tem que repensar, se quer melhorar o transporte coletivo, ele tem que subsidiar, que o grande custo é pneu, é o ônibus, é o combustível. Então isso influi basicamente. Nós temos que melhorar
as vias para os ônibus andarem mais rápido, porque isso desestimula a pessoa a vir com o carro. E o que a gente está mudando? A informação. Vários locais já tem lá, olha, linha 5801 vai chegar a 10 minutos, a 5 minutos. Eu tendo essa confiança, ele chegando, eu posso largar o meu veículo e utilizar. Então, a confiança. Mas lembrar que na pandemia, 70%, 80% das linhas de ônibus quebraram no país. Porque elas tinham um custo. E o pessoal não andava? Não andava, não tinha ninguém para andar. Então, o Montes Claros deu sorte ainda de não acontecer. Mas precisamos melhorar. E essa melhoria, tanto que vamos passar por um novo processo de diagnóstico efetivamente da pesquisa que chama de origem e destino. Já fizemos um antes do processo licitatório, mas como mudou basicamente, faremos outra para adequar. Porque é o seguinte, o ônibus não pode andar vazio, porque é custo. Ele não pode ficar lotado. Então quem financia é o usuário. É o usuário. Então essa que é a grande questão. Então eu falo assim, muitas vezes a pessoa assim, olha, passa na rua X, porque tem 5 pessoas. Olha, eu vou andar 10 quilômetros para buscar 5 pessoas, isso vai impactar todo o sistema. Sabe? Então é uma equação matemática que a gente tem que fazer. Agora, temos que estar atentos. Quem não faz diagnóstico, não faz certo. Então a prefeitura ela trabalha sempre com diagnóstico. Faz, avalia, modifica. Então, fala com a sua secretária lá que esse é um objetivo que todos nós perseguimos. Entrar no ônibus, sentar com o seu arzinho condicionado, dirigir tranquilo. E chegar no ponto, no horário que chegou e resolver. Agora, lembrar que os outros modais são importantes. A ciclovia e a ciclofaixa estão sendo... Todas as avenidas novas têm ciclovia e ciclofaixas. Eu acho fundamental. Mas um problema, não adianta eu ter ciclovia e ciclofaixa se no meu destino o ciclista não vai ter um lugar para tomar banho. Aqui é muito quente. Então, verdade, ou seja, aí você fala assim, então a gente tem que associar essas questões, ou seja, nós temos que pensar que isso não é uma coisa isolada, eu só vou fazer ciclofaixas. Para você ter uma ideia, nós colocamos 10 paraciclos. Não sei se você reparou, é um formato de um carro, mais lugar para 10 bicicletas. Tanto que o conceito é um carro a menos, 10 bicicletas a mais. Ou 10 bicicletas a mais, um carro a menos. Para começar, no subconsciente, falar, olha, vamos começar a usar as bicicletas, que é um meio saudável, não poluente, mas isso é uma mudança conceitual. As coisas não mudam da noite para o dia. E você falou um detalhe aí do nosso clima, cara. Você imagina o sujeito sair de bicicleta 2 horas da tarde em Montes Claros, sair de um trecho para o outro. É complicado, né? Porque o sol é muito forte, né? Então nós precisamos ter isso associado. Então, você não consegue fazer uma política pública só pensando num detalhe. Você tem que pensar nos outros detalhes. Então, a prefeitura tinha vontade de fazer uma estação multimodal, um lugar estratégico, perto da rodoviária, que o ônibus pudesse parar e tivesse um bicicletário lá. De tal forma que associava isso aí. Mas muitas vezes não é o ponto que o passageiro quer chegar. Ele quer estar no centrinho de Montes Claros. Cada pessoa tem sua necessidade. Então, assim, na verdade, conhecer a dinâmica da cidade ela é fundamental. Por isso que Montes Claros não cabe mais, ou o país não cabe mais, apenas, vamos dizer assim, pessoas que acham que sabem administrar. Tem que conhecer o dia a dia, porque é uma cidade de 450 mil habitantes. A responsabilidade tem que ser muito grande, profissional, né? Porque um erro pode ser catastrófico. Para muitas pessoas, né? Sem dúvida. Inclusive lá em Belo Horizonte tem um serviço de aluguéis de bicicleta, você já viu, que é copiado da Europa, que a bicicleta já fica, você chega, compra coisa. Mas isso é uma evolução, né, para a gente chegar nesse ponto. E verdade, assim, e outra coisa importante, olha para você ver que as coisas muitas vezes não funcionam. Belo Horizonte tinha os pontos de bicicleta e os pontos de patinete. O vandalismo foi tão grande que determinados lugares da área central não tem mais pontos de bicicleta. Você tem ponto de bicicleta na Pampulha, em alguns locais estratégicos, onde que a população entendeu que aquilo é importante para ele. Mas a falta de entendimento que aquele é um bem privado, mas para utilização pública de boa qualidade, é isso que tem que entender. E isso passa basicamente por cultura. Educação é um ponto para mudança cultural. É um ponto. Não é determinante. A pessoa pode ser pós-doutorado e jogar o papel no chão. Então, o curso dele não mudou a sua cultura. Né? Então, esses detalhes que estão prontos. Né? Eu sei que o Humberto... ele, por toda a sua trajetória, e eu tenho uma relação muito próxima com o Humberto, porque eu fiz os jingles do Humberto
de quase todas as campanhas dele. Desde a época de deputado federal, que inclusive fiz um jingle muito bacana para ele, nessas campanhas também para prefeito, a gente sempre está colaborando. E uma das preocupações da administração de vocês é a saúde e a educação. A gente viu que a saúde houve uma melhoria muito grande na estrutura de atendimento com as UPAs, mas ainda existem dificuldades pontuais, ou seja, uma falta de médicos. Às vezes, quando você está assistindo o jornal, o MGTV, está lá, falta médico em tal lugar, aumentou mais um pouco. Tivemos agora um problema sério da epidemia, né, de chikungunya, de zika, que é uma consequência da educação também e da cultura, né? Porque, assim, como a própria campanha da prefeitura disse, se a gente quiser junto, a gente consegue mudar isso aí. Mas houve avanços na saúde aqui em Montes Claros? Não tenha dúvida que teve muito avanço até. Tem que lembrar que nós passamos por uma pandemia, e essa pandemia ela estrangulou muito os serviços, né? Ou seja, só de cirurgia eletiva ficaram retidas inúmeras, porque não podia ser feito, os hospitais estavam lotados de pacientes, a prioridade era tratar a pandemia, as situações graves, e isso depois é difícil de colocar no eixo. A prefeitura colocou mais recurso, mas nós temos que entender que é um sistema, o sistema de saúde é muito complexo, ele é caro, Montes Claros atende 90 cidades, pra você ter uma ideia, 45% só das pessoas que utilizam os hospitais de Montes Claros são montesclarenses. 55% é da região. Isso é importante. Nós não podemos abrir mão de ter essa população vir aqui. Sim. Ou seja, nós temos muita gratidão com as cidades do entorno, Taiobeiras, Capitão Enéas, Salinas. Saber receber bem, né? E isso porque são todos do mesma região. Então, a xenofobia nem pensar. Nós precisamos ter o compartilhamento das outras prefeituras. E sempre os prefeitos acabam atendendo. A Dulce esteve aqui no Big Gaga na primeira temporada. A Dulce que faz uma brilhante também administração, gestão aí na saúde. Mandar um abraço para ela. E ela deu depoimento aqui da pandemia, na época da pandemia. Foi uma experiência de guerra, assim, para todos, mas principalmente para as pessoas do poder público, né? O Humberto, assim, ele foi para frente do fronte de batalha desse negócio mesmo, e a Dulce com certeza conduziu de uma maneira brilhante, a ponto de Montes Claros conseguir passar pela pandemia, claro, com baques, com situações problemáticas, mas conseguir passar, né? Isenta disso aí. Entender que as dificuldades das pessoas é fundamental. O prefeito Humberto Soto, embora entendesse isso, mas sabia que a vida humana ela não tem preço, você tem que preservar ao máximo. E aí a gente cabe destacar todos os envolvidos. O prefeito Humberto à frente, mas o doutor Otávio, um grande procurador, sim, a Dulce, o secretário Anderson. Sim. Então houve realmente um movimento muito grande para que Montes Claros fosse aquela cidade que menos fechaço. Impacto, né? Belo Horizonte, a gente passava em Belo Horizonte, não tinha uma viva-alma na cidade. Aqui não. As coisas foram levando com muita dificuldade. Alguns setores sofreram demais. Educação, o comércio, cultura foi uma tragédia. Então, mas a tragédia maior era essa questão. Mas voltando para a saúde, o financiamento da saúde é alto. Tudo hoje é muito tecnológico, o exame é caro, embora tenha facilidade maior, uma consulta. E lembrar que a classe médica hoje ela tem um mercado ativo e muitas vezes os preços pagos pelo SUS, que são preços tabelados, não atingem ou não conseguem convencer um pediatra, alguém a trabalhar ali. Então, na verdade a pressão é muito grande. O médico sofre, o enfermeiro sofre muito na UPA, que a demanda é alta, então é uma pressão enorme. Então, consertar isso é um trabalho hercúleo, mas o prefeito Humberto, a Dulce, todos os setores, tanto que a prefeitura agora está fazendo 6 novas UBSs. Já foram feitos 10 nos últimos 4 anos, né? E mais 6 UBSs e mais reforma de inúmeros prédios da saúde. Por que isso? Porque não tem jeito de você atender bem em um prédio ruim. É verdade. Então a estrutura tem que funcionar. Mas outras coisas aconteceram. A UPA, que era abandonada há muito tempo, hoje virou uma grande salvação, salvaguarda importante. Acreditamos muito na Santa Casa, no hospital universitário. Você descentraliza e coloca nos lugares. Então, assim, agora, na verdade, a gente tem que entender. Agora,
passa também, e aí tudo volta. Educação, a pessoa saber alimentar, saber trabalhar, cuidar efetivamente do seu entorno, julgar o lixo no lugar certo. Prevenir melhor que remediar sempre dá certo, né? Investir no saneamento. Aquela medicina preventiva, né? Você que é do saneamento, você vê, e meu pai era médico e falava assim, como a água contaminada e como os alimentos contaminados promovem as epidemias, as bactérias e tudo mais, geravam outros problemas e gastavam muito no sistema de saúde por uma coisa que era simples, que era uma água, ferver uma água. Sim, uma criança que precisa de uma internação por causa de uma água suja, é um problema não só nisso, ela gera uma utilização que muitas vezes não precisaria, mas mais grave, porque uma semana que ela deixa de ir na escola, ela perde o contato e a competitividade com os colegas. Então, a devastação, a diferença lá na frente. Então, quando a gente dá os meios, né, uma cidade mais organizada, uma cidade limpa, né, pra você ter uma ideia, Montes Claros, ela tira de entulho, que não é nem o lixo domiciliar, né, quase que 400 carretas por semana. Nossa Senhora. Que joga em qualquer lugar, que é um material que não podia estar indo para aquele local. Então, é um dinheiro que a prefeitura acaba desperdiçando se as pessoas contratassem transportadores adequados. Então, essa cultura de manter a cidade limpa é lembrar que não é só de manter a cidade limpa, mas é menos gastos. Tendo menos gastos, dá para fazer uma praça a mais, dá para trocar mais luminárias, dá para fazer mais asfalto, dá para construir um UBS, dá para contratar mais médicos, mais professores. Então, é o dinheiro que muitas vezes não dá retorno. Saber administrar esse dinheiro da maneira certa e, claro, educando essa população. A gente fala de educação, minha esposa, ela por muitos anos foi funcionária da Secretaria de Educação aqui em Montes Claros. E uma das coisas que ela fala é assim, a questão do concurso. Como é que está o plano da prefeitura para novos concursos para a educação? Porque a gente sabe que tem grande número de contratados e esses contratados acabam gerando um gasto até talvez maior do que a pessoa concursada mesmo, porque isso aí ela é para a própria Previmoc, que passa inclusive por dificuldades atualmente. Existe uma ideia dessa administração ainda promover concursos públicos? Sem dúvida. O prefeito Beto Souza já determinou a secretária Rejane um estudo nessa área, né, e precisa ser feito. Essa construção de novos prédios escolares, sabe, André, só nesse momento agora a prefeitura está construindo 26 novos prédios escolares por toda a região. Só de CEMEI são 12 CEMEIs, que são unidades infantis, e vai precisar, de fato, de pessoas concursadas, efetivas nessa linha. Há necessidade de alguns ajustes com relação ao plano de carreira, de tal forma que uma solução imediata ela não pode impactar na Previmoc lá na frente, porque a gente tem que lembrar que a Previmoc é uma poupança que cada um faz. Sim. Se a poupança que você fizer ela não te remunerar, lá na frente você não recebe. Você recebe, né? Então a responsabilidade do prefeito é de não fazer com a Previmoc o que fizeram os gestores antigos. Então hoje a prefeitura ela aporta mensalmente um dinheiro para a Previmoc para conseguir pagar os pensionistas. Então essa responsabilidade o prefeito tem. Porque ele podia falar, não, vamos fazer desse jeito, é problema para os próximos administradores. Ele falou, não, vamos resolver o problema na raiz. Então a expectativa é que esse concurso esteja muito próximo de ser realizado e que, de fato, né, que se aproveite o máximo a meritocracia, a pessoa entra no serviço público pela uma das portas, que é a porta do concurso, embora o profissional contratado também é importante, né, porque ele, em todo momento, ele está aí para atender. Claro. Tem uma pessoa que tira uma licença, tem uma pessoa... Então, ele é muito fundamental. Ele faz parte do sistema. E a gente não pode esquecer desse profissional. Ele é importante, ele formou Montes Claros, né? Ele formou muita gente. Então, a gente tem que equilibrar muito essas questões. Não pode perder a experiência, porque muitas vezes nós sabemos, né? Nós que somos da área dos concursos, né? Na própria universidade, é dizer que, efetivamente, um concurso muitas vezes não consegue mensurar tudo aquilo que o candidato tem. Então, muitas vezes, a objetividade que tem que ser, muitas vezes elimina muito aquela pessoa experiente, mas não é esse o caso. Mas é a forma que a gente tem, né? É a forma mais justa de se fazer, que então terá que ser feito, né? Bacana demais, Guilherme. Bacana demais esse papo com você, mas ainda temos mais coisa para falar ainda. Como é que tá meu tempo aí?
Estamos chegando já quase na reta final. Reta final que as perguntas vão ficando mais... mais bicuda, né? A águia vai dar mais a biquinha. Mas antes eu quero falar um pouquinho com você sobre a cultura. Você falou que Montes Claros, cidade da arte e da cultura, e é verdade. Aqui mesmo eu já recebi vários artistas, eu também sou da área cultural. Montes Claros tem um conservatório, que é uma escola de formação artística, né, que a cada momento, né, você apresenta Grupo Banzé e tudo. Eu disse a você, Montes Claros precisa revelar mais coisas para ter uma promoção mais positiva fora daqui, como agora a gente tem a Marina Sena, já tivemos o Beto Guedes e tudo. Mas eu te pergunto, Montes Claros, com toda essa pujança cultural, nós temos apenas o Centro Cultural como a nossa referência ali de apresentações culturais. Não caberia uma iniciativa, até de uma parceria com o poder privado, para construir um grande teatro aqui em Montes Claros? André, você da área de cultura, de entretenimento, você conhece muito mais do que eu. Eu sou um fã dos artistas, né, e gosto muito da música, né, do teatro, do cinema, né, mas eu entendo que nós temos que andar conforme as nossas pernas. Sim. Nós temos um teatro em Uberlândia que está fechado há 10 anos. É mesmo? Ipatinga não tem eventos. Então, o que é muito relacionado? Não adianta a gente ter um teatro muito grande, que custa muito, sim, e efetivamente você não consegue utilizar aquele como espaço. O que a Prefeitura de Montes Claros entende? Que ela deve incentivar ao máximo a iniciativa privada construir seus espaços, mas não é o suficiente. Mas nessa linha, o que a Prefeitura está fazendo agora? Está fazendo um novo auditório com cara de teatro lá no Cidade Industrial, para 400 pessoas. Olha que maravilha. Que é um espaço descentralizado, que vai servir para a formação de professores, mas para eventos também. Acho que até o meio do ano estará pronto, talvez não com a qualidade do No Maracanã? Não, no Cidade Industrial. Cidade Industrial. No Distrito Industrial. Distrito Industrial. Então, que funcionará também como um pequeno centro de convenção, que terá eventos, brevemente estará pronto. O que a Prefeitura está fazendo agora? Um projeto de requalificação e reforma efetiva do Centro Cultural. O Centro Cultural que faz aniversário agora, se não me deem 40 anos, né? Acho que mais ou menos isso. É isso, mais ou menos isso. Isso. Então o objetivo é fazer uma reforma completa. Que maravilha. Som, iluminação, cadeiras, palco, dentro daquela possibilidade. É uma sala pequena, sim, mas historicamente muito importante e trabalhar nesse sentido. Resolvendo isso, há perspectiva, mas no futuro, que ainda não está, o prefeito ainda não sinalizou ainda nesse sentido, mas há uma possibilidade no futuro de transformar o auditório na escola técnica num grande teatro. Lá cabe 800 pessoas. É muito grande, exatamente. Cabe 800 pessoas. E a Prefeitura de Montes Claros já disponibilizou recurso para colaborar com a Unimontes para concluir o teatro dela lá, que é o auditório com cara de teatro. Maravilha aquele teatro. Que terão espaços, mas o que você me falou, mais importante, Montes Claros, em todo lugar que você vê, tem cultura. Exatamente. As pessoas são culturais por natureza. Né? Então, assim, o município agora criou o Procultura. Por que o Procultura? O SISMIC tinha uma inconstitucionalidade. Não pode ter vinculação de impostos à atividade. Então, o prefeito entendeu e falou, vamos criar um Procultura, que já está na praça, dia 13 é o prazo. O projeto termina o prazo agora, dia 13. Isso, então, que é R$200 mil. Né? O valor é pequeno, que distribui ali prêmios projetos de 5 e de 10 mil. Mas é um ponto. Mas dá para movimentar um pouco. Deve vir agora Paulo Gustavo, efetivamente, né, que vai vir mais recurso. Agora, é o que você mais falou que você faz aqui, profissionalismo. Não adianta a gente querer fazer nada na vida se não tiver meta, profissionalismo, um método de resolução, onde que eu quero chegar. Por isso que eu conversei com o pessoal do Catupi. Né? Justamente, tem que falar assim, o que eu produzo? Porque ali é uma atividade comercial também, é uma atividade que as pessoas dependem dela e tem que ter aquela obrigação de atender, né, ao que se propõe. Então, essas questões. Então, e a Prefeitura, nesse Procultura, o que ela estimula? A levar a cultura para os lugares mais distantes, para os distritos que estão sendo asfaltados, para os bairros da região, para a gente levar a boa cultura para essa população. E profissionalizar os produtores, porque existe uma série de normas que você precisa fazer nesse projeto, que a pessoa precisa ter uma especialização para isso, assim, para estar fazendo o projeto de maneira efetiva, né? Mas assim, eu enquanto artista, enquanto produtor cultural, né, assim,
de fazer, já fiz alguns projetos e tudo, e não é uma crítica à prefeitura, e sim a toda a sociedade, a toda essa estrutura, porque nós tivemos, por exemplo, no lançamento da Expo Montes, nós vamos ter shows na Expo Montes maravilhosos, shows dos grandes artistas nacionais, assim, com valores que a gente sabe que são valores astronômicos, e é o valor do cachê dos caras, eu não estou questionando isso, mas nós poderíamos ter uma participação de toda essa sociedade para criar projetos, para desenvolver aqui com qualidade, para ter projetos de shows nas praças, nos bairros, como nós já tivemos, incentiva ao teatro, incentiva as artes plásticas também, que nós somos um celeiro das artes plásticas, mas com investimento. As leis são fundamentais para isso, eu acho que a gente caminha muito para isso, mas poderia ter um esforço além disso, para você ter um projeto, iniciativa pública e iniciativa privada, para que essa pessoa participe de projetos culturais de uma maneira com mais qualidade e ganhando também. Sem dúvida. E na verdade, isso, o artista, ele não é um voluntário, ele é um profissional. Exatamente. E deve ser remunerado para isso. Então, nós temos que criar, voltando àquela questão, uma cultura. Por isso que em todos os espaços, e aí, como agora o prefeito está criando o segundo turno, né? Em todas as escolas, é lógico que nas escolas, nesse segundo turno, ou seja, no período que vai complementar as aulas formais, ter outros assuntos que também engrandecem o cidadão. Música, informática, robótica, tecnologia. Tudo aquilo que cerca, né, o cidadão deve ser contemplado. Então, criando essa cultura, que as coisas ficarem mais natural, não precisar ser forçado. Toda vez que você precisa forçar, você gasta muita energia. Quando a coisa acontece naturalmente, igual você falou, tem que ter profissionalismo em todos os aspectos, na prefeitura, na iniciativa privada. Então, nós acreditamos nisso. Para dar resultado, né? E justamente deixar o artista menos dependente do poder público. Ele tem que ser mais autônomo. E para isso, a prefeitura tem que fazer alguma coisa em todos os momentos nesse sentido. Guilherme, nós estamos chegando na reta final do nosso bate-papo, que eu achei assim, muito bacana. Você é uma pessoa realmente que, né, tem todo realmente esse valor, porque você tem um trabalho e está continuando a fazer trabalho. Eles costumam dizer, não, o Guilherme é técnico. Ele é técnico, mas ele também é humano, cara. O Guilherme, ele tem essa sensibilidade, assim, que aí acaba com essa sua exposição aparecendo mais assim, as pessoas vão percebendo. Vai começar agora em Montes Claros, a partir de agora, um assunto único, que é a sucessão do prefeito Humberto Souto. Essa eleição ela vai acontecer no ano que vem, não é isso? 2024. E as cartas começam a ser colocadas na mesa. Então, os analistas políticos costumam dizer que você é um dos candidatos, é um dos pré-candidatos do prefeito Humberto Souto, natural, até pelo fato de ser vice do Humberto. E nós temos outros nomes, aqueles que sempre estão participando, e podemos ter outras novidades. Até o próprio Délio Pinheiro, que esteve por aqui, é um dos nomes ventilados. A gente sabe que se o Humberto ele candidatasse de novo, não tinha para ninguém, ele ganhava de novo na terceira, mas ele não vai poder candidatar mais. Você tem essa pretensão de se candidatar a prefeito? Você acha que pode ser uma próxima etapa para você ser o candidato do Humberto Souto aqui nas eleições do ano que vem? André, sem demagogia, nós somos um servidor público. Né? 32 anos que eu sou um servidor público. Então, o meu papel é esse. Fui convidado pelo prefeito Humberto para participar da primeira gestão dele e da segunda gestão, e de uma forma mais presente, mas eu acho que é muito cedo para começar, na meu entender, falar de política, porque toda vez que você começa a fazer política antecipada, o país não anda, o Estado não anda, e o município, a população, muda o foco, né? A população não aguenta isso. Eu gostaria muito que esse assunto, né, quem é que for ser o candidato efetivo do prefeito Humberto Souto e os outros, para deixar isso lá para frente. Olha que o governo federal tem que parar e voltar para trabalhar. É verdade. Porque isso para o país. E nós sabemos que muitas pessoas dependem da prefeitura, do governo do estado e do governo federal. Precisamos trabalhar. Lá na frente as coisas vão acontecer de uma forma ou de outra. Natural. Mas o importante é que quem quer que seja o substituto do prefeito Humberto Souto, que esteja a mesma toada, mesmo caminho, esse trabalho, que trabalhe esse profissionalmente, que entenda que a gestão da prefeitura tem que ser profissional, objetiva, prática, racional,
quem quer que seja. Tem vários nomes e todo mundo que está na cidade tem esse potencial. É verdade. E assim, as pessoas têm que acreditar mais que podem. Então, assim, eu acho cedo falar isso e eu acho que, de certa forma, é um desserviço ao prefeito Humberto Soto e à administração antecipar essa pauta, esse assunto. Não né? Tem que trabalhar, né? Apesar de que o que a gente precisa realmente, fica muito claro isso, é que o próximo prefeito da cidade, ele dê essa continuidade e não faça como aconteceu naquela antiga política de falar, olha, isso aqui que esse fez não serve nada que ele fez, eu vou fazer do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, sendo você, ou até um opositor, se ganhar, que ele continue com essa ideia de, né, prosseguir com essa administração positiva, né? Sem dúvida. Isso que é importante dizer, que eu acho muito importante, é lembrar que todos nós dependemos da prefeitura no sentido de ela tem que organizar. Então, nós não podemos, independente onde que nós estejamos, ou num ponto contrário a quem vencer, mas a partir do momento que a pessoa vença, nós temos que todo mundo andar junto. Eu acho também. Porque o sucesso da cidade é o sucesso de todos. Então, passou aquela fase que quanto pior, melhor para a cidade. Não dá para voltar mais para isso. E a cidade ficava essa briga constante, igual a gente não quer ver isso no governo federal, essa briga constante. Exatamente. As pessoas têm que trabalhar, nós dependemos que o serviço público funcione no governo federal, no governo do estado, do município. Pouco importa o nome. As ações é que são importantes. Então a gente tem que despersonalizar a figura, né? Deixar de ter aquelas figuras emblemáticas e acreditar que é um processo. Quanto menos conhecido for o gestor, melhor. Porque ele é como se fosse um grande gerente. Sim. Eu chego no supermercado, assim, o gerente é muito fundamental que ele põe a coisa para funcionar. Mas muitas vezes eu não preciso saber o nome dele. Eu quero que as coisas estejam lá. O importante são as coisas, né? Não são as pessoas. Assim, justamente. Se as pessoas fizerem... Senão fica assim, fugiu uma pessoa. Então, é por isso que eu acho importante a gente falar, olha, vamos deixar isso para frente. Isso vamos trabalhar, para senão a gente cai na mesma política. Não, é isso, mas que essas coisas vão esquentar, esses assuntos vão esquentando a cada momento e tudo mais. E claro, no Bico da Águia aqui está aberto para receber, inclusive você, se for candidato no futuro para estar voltando, e os outros candidatos também, porque aqui é um parlamento para a gente estar falando sobre a cidade, sobre as nossas coisas. Guilherme, cara, muito bom, viu? Bater um papo com você, você é uma pessoa super simpática. E assim, eu quero te dar os parabéns aí por essa administração junto com o meu querido Humberto Soto. Boa sorte nessa reta final. E assim, que Montes Claros cresça cada vez mais, que Montes Claros consiga, né, chegar nesses índices de desenvolvimento que a gente merece, que a nossa população, que o nosso povo aqui merece, porque aqui tem gente boa demais, né, cara? Então o povo merece coisa boa aqui. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço, André. Obrigado, né? E o prefeito estará aqui. Mas dizer o seguinte, a prefeitura tem que ser transparente, democrática e aberta a todas as ideias. Você, como competente que tendo dúvidas, nós temos vários canais de comunicação, como qualquer cidadão. A prefeitura não é uma caixa de Pandora escondida. As informações têm que estar claras. Claro. Quanto mais clareza. Então, agradeço muito essa oportunidade, agradeço os elogios e retribuo, né, a você da mesma forma, competência, e parabéns à Luísa que está aqui, será também uma futura grande profissional, né? E a todos aqui por essa oportunidade. Mas dizer, aqui na figura de gestor público, transparência, honestidade, correção, porque todo servidor público é o empregado da população. E ele tem que prestar conta para a população. Acabou aquela fase do cara no vidro fechado, no meio de um monte de gente que ninguém consegue, intransponível. Não, nós temos que estar andando na rua, conversando, não para ser demagogo, mas para dar a resposta correta para as pessoas. Bom demais. Nós estamos chegando ao final, né, do nosso podcast no Bico da Águia. Lembrando a você que o nosso patrocinador oficial é a Personal Jingle, comunicação através da música. Então, se você, e você sabe que a música é tão importante, né, Guilherme? Se você quer realmente comunicar com música, Personal Jingle, que acabou de fazer um jingle agora para Expo Montes, a maior feira agropecuária aqui de Minas Gerais. Então, comunicação com música é com a Personal Jingle. Nós vamos ficando por aqui e na semana que vem tem mais um super convidado para você. Muito obrigado. E claro, lembrando da Busque TV, que é esse novo canal que você tem, uma nova TV para um novo tempo, e aonde você encontra o nosso programa, o nosso podcast no Bico da Águia. Um super beijo e até a próxima. Valeu!